Outra vez, boa noite, caro telespectador. Esse é o programa Tribuna Livre. Estamos de volta para o primeiro bloco, para iniciar nossa conversa aqui com os jornalistas Tonho Alves, Altino Machado e o mestre Antônio Gomes, da União do Vegetal. Eu vou começar aqui dando uma boa noite para o meu querido amigo Antônio Alves, perguntando para ele, por onde você anda, Antônio Alves? Ninguém te vê, faz tempo, amigo. Pois eu moro na região do Alto Santo, ali na Vila Irineu Serra, né? E é um pouco afastado do centro da cidade e eu confesso para você que me custa vir até o centro da cidade, porque a cidade é muito quente, muito agitada, muito, sabe, e o lugar onde eu moro é mais sossegado e eu prefiro ficar por lá. Com o advento da internet, onde a gente pode fazer trabalho remoto e mandar os produtos pelo e-mail, pelo WhatsApp, todas essas coisas, eu tenho trabalhado muito mais em casa, né? E atualmente me dedicado mais menos à literatura, à crônica política do dia a dia e mais ao trabalho literário mais longamente curtido, né? De uma literatura mais poética, um texto mais poético. Estou começando a deixar de ser, finalmente, jornalista e passar a ser escritor. Eu costumo dizer que eu fui jornalista, mas o Daime me curou. Ele só não curou o Altino porque o Daime não cura sentença. O Altino vai morrer jornalista. Né? E aí, Tonho, já se acostumou com o computador mesmo? Já esqueceu a Olivete? E aqui está todo mundo aqui da bancada é da Olivete. Eu sou do tempo do linotipo. Do linotipo. Quando na década de 80, né, o jornal Rio Branco, né, onde eu comecei, os textos eram compostos no linotipo. A gente escrevia na Olivete, né, ou na Hamilton, né? Tu estava lá na época, né? Depois passava para o Chicana, o pessoal das máquinas lá, que passava a coisa no linotipo, né? Quem arrumava as barras de chumbo? De chumbo, né? As letras eram tipos de chumbo. E aí era interessante na diagramação, porque o pessoal passava e dizia, Tonho, hoje é curto, ou então hoje pode ser mais longo, entendeu? O texto não tinha, assim, 300 linhas ou 250 linhas, é mais longo ou mais curto, porque, dependendo como é que fosse, ele enfiava um bloco de propaganda, se não desse coisa, ele tirava 2 linhas lá do meio e empurrava. Vamos falar mais sobre isso aqui, porque a gente precisa apresentar o Antônio. Antônio, satisfação recebê-lo, seja bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês também. Meu primeiro emprego foi datilógrafo numa Olivete, no 7º Batalhão de Engenharia de Construção, em Cruzeiro do Sul, né? Eu era bom. Satisfação estar aqui para falar desse segmento importante da sociedade, como diz o doutor Narciso aí, que é muito discreto, que é a ayahuasca. Eu estou aqui à disposição para conversarmos sobre esse tema, dentro daquilo que for possível e que eu puder falar. Legal, eu volto a lembrar que a presença deles aqui é decorrência de uma citação, talvez inoportuna ou infeliz, do ex-deputado João Corrêa num programa, há 2 programas, né? Ele, desavisadamente, não posso julgar aqui, né? Ele citou a ayahuasca, né? De uma forma que desagradou aí todo mundo. Então a turma está aqui para, além da gente conversar muita coisa sobre o assunto, a gente conhecer mais sobre essa cultura, sobre essa religião, se é assim que eu posso chamar, a gente vai falar, eles vão defender a organização deles, a religião deles, diante daquilo que foi falado, né? De forma que já me disseram que foi indelicada. Do meu lado esquerdo aqui, o meu amigo Altino Machado, outro que vem da Olivete. Também já foi correspondente do Globo, né, Altino? Da Folha, né? Do Jornal do Brasil, da Folha. Jornal do Brasil. Do Estadão, Portal Terra, mas um pouco mais recente. Então aí, Evandro, vamos lá. Obrigado por ter vindo. Eu quero lembrar que o Altino Machado... E trabalhei com você, né, no Rio Branco. Trabalhamos nesse tempo que eu comecei, que o Toninho começou também, ali no começo dos 83, 84, você estava lá abastecendo a linotipo do Aldeci, aquele outro, do Zé Maria. Zé Maria, né? Chicana. Essa hora, 2 horas da tarde, aquele sol louco,
aquela caldeira ali, o cara... Tem muita marca de queimadura no corpo ainda daquilo. Pá! Daí vem quando dava aquele pingo de chumbo, né? Tomar um leite para cortar o veneno do chumbo, né? A Aldina estava todo tempo mandando litro de leite lá para baixo. Pra gente Era um tomar. trabalho, né, muito diferente do que a gente experimenta hoje, né? Muito diferente, muito diferente. Estou dizendo para você que o papo vai ser bacana, né? Vai ser bom, né, Altino, hoje aqui? Sim, com certeza. O Altino está aqui como nosso convidado especial e, por acaso, o Altino também é apreciador do Santo Daime, não é isso, Altino? Também frequento o Daime há muitos anos, desde então aquele tempo. Então veio a calhar, né, nossa conversa de hoje. Do meu lado direito, eu tenho o prazer de estar sempre com ele aqui, do meu lado direito, Dr. Narciso Mendes de Assis, é um engenheiro civil, mais jornalista do que muito jornalista, né? É verdade, sempre disse isso. Muito informado. Dr. Narciso, mais uma vez, a casa é sua, né? Altino, há cerca de um mês, nós fizemos uma troca que me causou dúvida. Foi a parceria que nós tínhamos com o PSDB, com o PSB, com o SBT e a TV Cultura. Tonho Alves, uma das recomendações, exigência, para que nós pudéssemos assinar o contrato de afiliação com a TV Cultura, fosse que nós obedecêssemos rigorosamente o que diz a nossa Constituição sobre a cultura. Quer dizer, TV Cultura, logicamente, exigindo cultura. E, neste particular, o Acre é criador mundial, Tonho Alves, de uma cultura que virou uma religião que é praticada em vários países do mundo. Eu contabilizei no mínimo 12 ou 13 países que tem centro de huascas. E em todos os estados do Nordeste tem uma presença de pessoas que admiram o Santo Daime. Mas eu conversava com o senhor Antônio e dizia, a comparação, em princípio, parece pejorativa, mas não é. Que a base do negócio é a propaganda. Vocês não acham que as associações ou as instituições que pregam ayahuascas se inibem bastante em divulgar a religião? Entendeu a minha pergunta? Eu queria que você me respondesse se vocês não são tímidos propagandistas. Sim, mas isso é uma instrução espiritual que a gente recebe na origem das nossas tradições, né? É uma instrução que o mestre Irineu deu para os seus círculo mais próximo, seguidores, e que certamente o mestre Gabriel deu para o pessoal da União do Vegetal, que é não sermos discretos, não fazer proselitismo, não fazer pregação pública. Quem tem que vir aqui, vem, a gente recebe, mas a gente não fica chamando, não fica fazendo propaganda. No caso do Daime, a propaganda não é a alma do negócio. Não é algo que a gente... Há uma proibição expressa do mestre Irineu de convidar pessoas. Então, eu posso te... você pode... Imaginemos que nós nos conhecemos ontem e nos tornamos amigos. Você nunca vai...
Eu nunca vou chegar para você, Narciso, e dizer, Narciso, vamos tomar, eu tomo uma bebida ali que é maravilhosa, é capaz disso e daquilo. Jamais. É diferente de certos grupos religiosos em que você é estimulado a formar células, a convidar, a rebanhar, você até se cacifa dentro da organização se você traz mais seguidores, entende? Na UDV é assim, a gente diz que nós somos discretos, mas não somos secretos. Se alguém bater a minha porta como amigo e disser, você frequenta alguma religião? Eu frequento. Eu bebo chá da ayahuasca na União do Vegetal. Aí, se ele disser, eu quero conhecer, prontamente eu vou achar um momento de levá-lo e ele participar. O mestre fundador da União do Vegetal, ele disse que a União do Vegetal não precisa ir ao povo, ela tem que ficar no seu lugar e esperar que o povo venha a ela. E aquele que chegar, os braços estão abertos para acolher. E há essa expansão pelo mundo que você citou aí, que de fato acontece, existem de duas formas. Existe uma expansão que é organizada, orgânica, e que é lenta e que não traz problemas. E existe uma expansão baseada na propaganda, no venham, conheçam essa maravilha, que é rápida e que traz enormes problemas, entendeu? Porque aparece, junta todo tipo de gente que traz todo tipo de problema. Então, essa expansão, quando é lenta, organizada e discreta, ela vai assentando bases de uma evolução cultural nos lugares onde ela chega. E se essa expansão for rápida e baseada na propaganda, ela pode, certamente, ela vai causar quadro. Perde. É em cima disso que nós falamos assim, a gente vai mais devagar porque nós queremos ter quantidade, mas estamos preocupados também com a qualidade do trabalho. Mas eu vou voltar novamente a questionar. Eu, por exemplo, frequentei pela primeira vez um centro, ou igreja, não sei como é que vocês admitem. Geralmente se fala mais centro, né? Tem alguns Um centro de ayahuasca, a convite, eu fui convidado. Você era o que? Era como político? Não. Na época, né, eu nem pensaria, até que se você pensasse e soubesse que a política iria resultar nisso que está aí, eu teria renunciado. Embora eu não estou arrependido de ter participado da política. Foi quando eu conheci... Vamos falar de política ainda aqui. Foi quando eu conheci e tive longas conversas com Dona Peregrina. Interessante, né? Eu estou falando de 45 anos atrás, não estou falando de ontem nem de antes de ontem. Mas deixa eu dar uma informação para você. O convite, ele ocorre. Ele ocorre quando você já tem uma certeza de que não vai, de que aquela pessoa precisa, de que aquela pessoa não vai lhe trazer problemas. Quando você já tem uma certa intimidade, né, se conhece a pessoa e tal, aí você pode até, né, com autorização da chefia do seu centro, dizer, eu gostaria de, meu aniversário, eu gostaria de convidar o fulano de tal. Meu aniversário vai ser realizado vai ser realizado no centro, né, vai ser aniversário realizado no centro e tal. Eu queria convidar o fulano, que é meu amigo, ele não conhece. Isso continua. Então isso autoridades, eventualmente numa coisa, por exemplo. E você era uma... bodas de ouro, o casamento do mestre Irineu com a madrinha Peregrina. Aí vamos fazer a festa. Vamos convidar algumas pessoas. Há 40 anos atrás você já era uma personalidade. Já, com certeza. Então, certamente por isso. O que eu quis dizer que não é assim um convite assim no atacado, né? Não queremos agora não. É discretíssimo. Não é uma propaganda, é um convite individual, né? Olha só. Eu quero crer que... E você, Narciso, tomou a ayahuasca quantas vezes na vida? Eu acho que todas as vezes que eu frequentei, e eu já estive em 5 dos centros, em todos eles eu tomei ayahuasca. E me diga uma coisa, você teve alucinações? Olha, a única
A única vez que eu fiquei surpreendido foi quando tomei pela primeira vez. Porque eu acho que há a necessidade imperiosa, se eu fosse um frequentador assíduo de uma religião, como a minha esposa, ela é frequentadora assídua, domingueira de uma missa católica. Ninguém tira ela dessa programação. Mas eu, exceto a surpresa de tomar Da primeira vez. a primeira vez, me deu satisfação de ter tomado. Entendeu, Tonho? Eu não... Olha só. Porque a grande impressão que ninguém que conhece absolutamente nada sobre o Santo Daime, há alguém que considera como uma droga, viciante e dependente. É essa imagem que precisa que vocês acabem com ela. Porque se vocês não acabarem com essa imagem, ela vai ficar no subconsciente de quem ignora. Nesse sentido, deixa eu te falar o que aqui, você Tonho. chama de, por exemplo, que seria necessário fazer uma certa propaganda, eu não digo que seja propaganda, mas um esclarecimento Isso. sempre está esclarecendo. É aqui E que eu aí quero a gente chegar, agradece ao Evandro e ao programa aqui, por inclusive nos dar essa oportunidade de Aliás, fazer eu quero os que esclarecimentos. Aliás, não foi. quero- Eu sei que não foi, né, Evandro, uma solicitação de centro, de qualquer Não, centro, não, né? não. Foi a iniciativa de vocês em conceder sim, um espaço para. Eu queria, inclusive, dizer a vocês que o objetivo aqui principal é esse. Só que para essa defesa dessa imagem, só que para a gente chegar lá, eu queria que a gente fosse por parte. Sim, vamos lá. Queria que a gente fosse por parte. A gente já falou muito, já viajou muito por dentro do negócio, mas vamos por parte. Eu queria saber, por vocês três, como foi que tudo isso começou? E por que essa divisão, não sei se eu posso chamar de divisão, do Santo Daime para o dever? Quem é que fala primeiro? Toinho. Toinho. Como foi que começou o Santo Daime? Quem juntou o Mariri e a Chacrona, Toinho? E o que é o Mariri e a Chacrona também? Diga, por Olha, favor. esse aí é os tempos imemoriais, tá? Eu uma vez conversei com um pajé Axaninca, lá do Rio Amônia, e perguntei para ele quem tinha ensinado ele a fazer a ayahuasca, né? No caso, Camarampe, como ele chama, né? Ele disse, eu aprendi com meu avô, e ele aprendeu com os incas. Porque quando ele fala avô, é assim É ancestral, né? é o tataravô, é um ancestral dele, né? Então o avô aprendeu com o avô, que aprendeu com o avô e aprendeu com os incas, né? Todos esses povos aqui da Amazônia Ocidental e também das montanhas, né? Mas principalmente os que eram unificados pelo Império Inca, né? Esses da Amazônia, onde nasce esse cipó e essa folha, eles eram tribos, povos huasqueiros, né? Certo. E os incas, assim, né, na sede do seu império, incorporaram. Hoje tem pesquisas antropológicas e arqueológicas que já tem rituais e objetos que eram de uso da ayahuasca nessas épocas que são antes dos espanhóis chegarem aqui. 5 mil anos. Pré-colombiana, né? Muito tempo atrás, né? Então, essa é uma cultura muito antiga, que ficou sendo guardada e desenvolvida pelos povos indígenas aqui, originários dessa região. Quando os espanhóis chegam e colonizam e formam esses países, Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela, etc. E no caso do Brasil, os portugueses sobem pelo Amazonas e então vão empurrando os índios rio acima, né, para se agruparem, se ocultarem, se defenderem aqui nessas regiões ainda não alcançadas pela colonização, eles vão ao mesmo tempo conhecendo as coisas dos índios, né? Aprendendo com os índios a viver na floresta, né? Como é que você pode viver numa floresta? Você tem que construir casa, né? Então, como é que você vai construir a casa? Quem sabe construir casa na floresta são os índios que moram aqui. Então,
começaram a construir casas de paxiúba, de palha, barracão, cupixaua, todo tipo de arquitetura que era aprendida com os índios. Barco, fazer ubá, fazer coisa... E também os remédios da mata. Você não tem médico, não tem nada, né? E a religião também. Você não tinha alguém que soubesse ler a Bíblia ou que trouxesse uma coisa de um ensinamento, ou o Veda, ou a yoga, ou seja, qualquer prática religiosa ou espiritual do Oriente para cá. Então, quem era que estava aqui, que conhecia, que tinha contato com Deus? Os índios. Então, os colonizadores, os seringueiros, principalmente, não os mais ricos, mas os mais pobres, que viviam, andavam pela mata, que trabalhavam junto com os índios, que guerreavam, inclusive, contra eles, foram aprendendo essas coisas, né? Mas até aí, não é o Santo Daime ainda. Não, né? Isso daí, essa história começou. Aí você tem gente, huasqueiros independentes, né? Gente que aprende e se torna um pajé, se torna um curandeiro, Isso aconteceu em todos esses países aqui. Mas no Acre se deu um fenômeno diferente, porque chegou aqui um homem chamado Raimundo Irineu Serra, chegou ao Acre em 1912, e aí ele começou... Chegou onde eu queria, mas a gente vai fazer um intervalo. E no próximo bloco a gente vai falar sobre E eu também desejo falar sobre esse dia dessa chegada. de Mestre Irineu. Pronto. Hein? Aguarde só um instantinho que a gente volta já com Tribuna Livre, nesta agradável segunda-feira, com a presença dessas pessoas maravilhosas aqui. Até já.